Reprogramação do movimento, o que é, por quê e como reprogramar o movimento e o que esse termo tem a ver com essa imagem que eu estou apresentando. Quero trazer para vocês uma abordagem de como a gente consegue reprogramar o movimento por meio do conhecimento sobre as fáscias e as miofáscias. Primeiro a gente tem que voltar um pouquinho e entender a evolução do ser humano. Nós saímos de uma posição de quadrúpede e fomos para uma posição bípede, a partir de movimento e de necessidade de vivência mesmo, para a gente pegar objetos, pegar frutos das árvores. Então a gente foi se erguendo cada vez mais. Se a gente for pensar pelo ponto de vista de uma criança, desde o seu nascimento ela sai de uma posição fetal, ela vai abrindo os braços, ganhando força no centro do corpo, no core, e vai conseguindo ter autonomia de balanço, saindo para a posição de quatro apoios, engatinhando e indo para a posição bípede até conseguir ter força para se erguer do chão, se levantar do chão e sair caminhando até que vai também pegando os objetos lá acima da cabeça. E essa evolução acontece naturalmente por meio do movimento. Então o nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Se a gente for analisar o ponto de vista sobre o avanço da industrialização, essa era moderna, computadores, o mundo digital, a gente está cada vez mais limitando o movimento, deixando de se movimentar à medida que se movimentava antigamente, porque o nosso corpo tinha essa necessidade natural de movimento, e atualmente ele continua com essa necessidade cada vez mais da realidade, porque a gente está cada vez tendo uma vida mais sedentária, mais sentada e mais inativa. Isso faz com que a gente encurte os nossos músculos, bloqueie os nossos músculos, tanto os mais profundos e centrais que dão sustentação para o nosso corpo, quanto também os grandes músculos que vão dar sustentação e suporte para a gente conseguir se locomover. Então, trazendo essa visão sobre uma única sessão de liberação miofascial, eu vou apontar aqui para vocês algumas questões que a gente consegue analisar e ver como que a liberação miofascial ajuda na reprogramação do movimento, mas não somente ela. Eu já vou trazer o porquê. Primeiramente, se vocês verem o antes e depois dessa avaliação de mobilidade de ombro e o antes e depois da avaliação do movimento overhead squat, agachamento com o braço acima da cabeça, a gente vê antes, quando estava a fáscia rígida, o músculo rígido, a mobilidade de ombro ela estava mais limitada, principalmente nesse lado onde o ombro direito desse cliente ele estava rígido, ele já sofreu por uma lesão e também tem essas complicações a longo prazo que vão prejudicando mais o sentido da fáscia. Então, nesse ombro direito a gente vê uma melhora enorme, depois de tirar toda essa tensão muscular que está envolvida nesse ombro. Então, teve bastante manipulação de romboides, de trapézio superior, médio, inferior, elevador da escápula, região cervical. Então, a gente consegue ver uma evolução só na manipulação do tecido da miofáscia. O lado esquerdo da mão aqui que está embaixo já estava bom e melhorou ainda um pouquinho mais, porque deixou toda essa região miofascial, os tecidos mais moles. E já se a gente for ver o agachamento com o braço acima da cabeça, teve uma evolução imensa. Todo o tecido dessa região posterior e dos membros inferiores do tronco estavam mais soltos. Essa região de ombro melhorou muito, olha a diferença, o braço lá na frente, quase que na linha do chão horizontal, e subiu bastante lá para a linha vertical. Consequentemente, com a melhora da mobilidade de ombro, o tronco já melhorou também. Consequentemente, quadril, consequentemente, essa amplitude de tornozelo, joelho avançando mais. E aí, assim, a gente vê uma reprogramação do movimento positiva, aonde a gente consegue ver uma melhora do movimento e das amplitudes das articulações. A gente conseguiu ver uma grande melhora aqui da mobilidade em uma única sessão. Mas eu não me limitaria apenas na liberação miofascial. Esse é o primeiro passo, soltar a tensão. Segundo passo, trabalhar bastante as amplitudes articulares, bastante mobilidade de ombro, bastante mobilidade torácica, bastante mobilidade de quadril, de tornozelo. E fazendo aí no passo a passo, bastante estabilidade, principalmente cintura escapular, para conseguir trazer essa postura, esse encaixe aqui
articular, principalmente da cintura escapular, para manter essa postura aqui a longo prazo. E também os exercícios, os padrões de movimento, para a gente conseguir trabalhar a força muscular, grande dorsal, eretores da espinha, glúteo máximo, quadríceps, isquiotibiais, toda essa musculatura grande do corpo para a gente conseguir dar mais suporte, sustentação para o nosso corpo. Então, dessa maneira, a longo prazo, a gente reprograma o movimento e consegue trazer aquele movimento natural, mais bonito, mais saudável, com mais amplitude de movimento, fazendo com que ele se torne natural de novo. E por isso a gente reprograma o movimento, a gente está trazendo essa reprogramação para fazer aquilo que a gente fazia voltar a fazer de forma natural. E esse é um processo natural. A ação da gravidade também faz com que os nossos ombros, nossos joelhos se fechem para dentro, faça uma rotação interna e a gente se encurte cada vez mais. Então também, por uma questão natural da evolução do ser humano, a gente tem essa necessidade de restaurar e reprogramar o movimento. Então, coloquem em prática aí uma dica para vocês.